Você tem algum apego na vida? Quais são os apegos que você tem na sua vida? O Evangelho de hoje vem nos dar algumas pistas de como nós podemos lidar com os nossos apegos, especialmente aqueles apegos que atrapalham a nossa felicidade. Felicidade era o que sentia aquele homem quando procurou Jesus. E ele já era um homem feliz, mas ele queria ser mais feliz. Assim somos nós. Nós queremos sempre mais felicidade. Assim como aquele homem do Evangelho, ele tinha uma vida boa, mas ele percebeu no seu coração que ainda havia um vazio. Mesmo ele tendo muito, ainda havia um vazio. E quando ele percebeu que Jesus passava por ali, aquele homem correu ao encontro de Jesus, ajoelhou-se e pediu para Jesus, fez uma pergunta para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O meu presente, a minha vida presente já é tão boa, que eu quero também que o meu futuro seja ainda melhor. O que eu devo fazer para ter um futuro ainda melhor em relação ao presente que eu tenho? Jesus disse: cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos que você já estará muito bem neste caminho. E foi exatamente isso que esse homem respondeu: Senhor, eu já cumpro os mandamentos desde a minha juventude. Isso deixou o coração de Jesus muito feliz. Ficou tão feliz que esse é o único trecho na Bíblia, de modo especial nos Evangelhos, que está escrito o que Jesus sentiu naquele momento. Evidentemente, Jesus amava a todos, mas nesse Evangelho está escrito isso: Jesus olhou com amor. É o único trecho do Evangelho que diz isso. Jesus olhou para aquele homem com amor, porque aquele homem era um fiel bom, era um bom fiel, era um fiel que cumpria os mandamentos, mas havia um vazio no coração daquele homem. E Jesus, perito em humanidade, Jesus sempre capaz de enxergar o coração humano, percebeu o que estava dificultando aquele homem a se sentir mais pleno, a se sentir mais realizado, ainda mais feliz. E Jesus foi cirúrgico em apontar o caminho de plenitude para aquele homem. Pois bem, o que Jesus sinalizou para ele: você quer ser mais feliz? Você quer ter uma vida plena? Então vai, vende todos os teus bens e me segue. Minha gente, Jesus ali tocou na ferida daquele homem. Com isso, com a reação daquele homem, que ficou abatido e foi embora triste, e diz o texto, ele era muito rico. Está aí o apego desse homem. Esse homem que era um bom fiel, um homem temente a Deus, cumpria os mandamentos, mas ele tinha um apego, era um homem apegado ao dinheiro. Um homem apegado ao dinheiro. E você é apegado a quê? Alguns a dinheiro, a outros relação fora do casamento, a outros algum tipo de vício, a outros apegado a uma forma de pensar, a uma forma de agir. Peço agora ao Espírito Santo que vá tocando na consciência
de cada um de nós. Aquele homem, quando encontrou Jesus, cheio de vontade de ser feliz, Jesus mostrou o caminho para ele. Era um caminho de quê? De desapego. E assim, em clima de oração, eu queria que você agora deixasse o Espírito Santo fazer um escaneamento da sua alma. A sua alma está apegada a quê? Qual é esse apego que você tem tido ultimamente, que está impedindo você de dar um salto de qualidade na sua existência, na sua vida, na sua plenitude? Aquele homem estava tão perto disso, tão perto, mas por causa do apego ao dinheiro, deixou tudo para trás, deixou uma existência cheia de plenitude para trás, a tal ponto que nem nome a gente sabe deste homem. A gente não sabe como ele terminou a vida dele. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente tenha uma existência sólida, consistente. E para que isso aconteça, a gente vai ter que se libertando dos nossos apegos. Qual é o teu apego? Para você se tornar um fiel 2.0. Aquele homem do Evangelho estava claro, era um fiel 1.0. Um homem temente a Deus, um homem que cumpriu os mandamentos, um homem que evitava de fazer coisa errada. Não faça isso, não faça aquilo, pronto. Eis um fiel 1.0. É aquele fiel que evita de fazer o mal. Mas para essa vida mais plena, para essa existência mais sólida, para essa nossa alma que tem tanta sede, tanta fome de felicidade, é preciso ser um fiel 2.0, e Jesus dá a pista. Padre, eu vou ter que vender tudo o que eu tenho? Alguns descobrem que sim, como São Francisco. São Francisco, diante da confusão que se estabeleceu na relação com o Pai, percebeu que ele tinha que fazer exatamente isso. E fez. Em praça pública, diante daquela multidão, disse: de hoje em diante não quero mais nada da minha família, do meu pai, inclusive a roupa que eu aqui rasgo. Não quero mais nada. São Francisco, diante desse texto, foi literal. Se desfez de tudo, se desapegou de tudo. Mas alguns não são apegados a dinheiro, são apegados a outras coisas. Por isso que esse evangelho sinaliza o quê? Para eu ser um fiel 2.0, eu tenho que olhar para a minha consciência e perceber qual é o apego que eu tenho, que tem me impedido de ser uma pessoa melhor, de ser um cristão melhor, de ser um humano mais humano. E o caminho para a gente ser um fiel 2.0 é fazer uma transição que todos nós somos chamados a fazer na vida. A primeira fase da nossa vida, vou tentar ser pedagógico aqui, delimitando de forma metafórica. Nós temos duas fases na vida. A primeira é aquela que a gente está interessado em viver só para si. Não é errado, não é errado, foi o que eu disse ontem, numa conversa que eu tive. Olha, ele tem 22 anos, está namorando contigo, só que agora ele percebeu que ele quer conquistar os sonhos dele, ele quer ir embora do Brasil. Tudo bem, está namorando contigo, mas é só namoro. Ele está numa fase da vida que ele quer conquistar os sonhos dele. Qual é o problema disso? Nenhum.
Conversa com ele. Se o namoro tiver que acabar, tá tudo bem. Se vai continuar à distância, tá tudo bem também. Mas ele é jovem. Se ele quer fazer isso, deixa ele ir. É uma decisão dele. Ele está nessa fase. Ele está nessa fase de conquistar o seu espaço. Ele está nessa fase de viver para si, de se afirmar, de encontrar o seu lugar. Deixa ele ir. Mas há um momento da nossa vida, vou aqui considerar os 35, 40, ou no mais tardar os 50 anos, que a gente vai sentir o que o homem deste evangelho sentiu. Já conseguimos aquilo que a gente queria para a gente. Se a gente teimar viver assim até o fim, vai terminar como esse homem, sem nome, sem história boa para contar. Há um momento da vida da gente que a gente sente esse vazio e percebe o quê? É a vida nos chamando a ser 2.0. É aquele momento que você precisa perceber, ter a sabedoria para perceber que a vida quer mais de você. Que você não nasceu para ser só para si. Você também nasceu para ser para os outros. Para os outros. Eis o fiel 2.0. É aquele que não apenas cumpre os mandamentos para evitar de fazer o mal, mas é aquele que também procura fazer o bem, ajudar os outros, ser para os outros. E quanto maior for as tuas fronteiras nisso, porque alguns acham que esse ser para os outros se limita à família, mas Deus quer mais do que você ser uma pessoa para os outros em relação à sua família. O cristão, nesse mês missionário, o cristão 2.0 é aquele que descobre que o seu coração é do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Que o bem que nós somos chamados a fazer atravessa as fronteiras da nossa família, atravessa as fronteiras dos amigos mais próximos e chega ao coração de todo aquele que aparece diante de mim de forma autêntica, genuína, me pedindo ajuda e eu ajudo. E feliz é aquele que sabe usar aquilo que conquistou na vida para ajudar outras pessoas também a realizarem os seus sonhos. Feliz é aquele que com aquilo que conquistou na vida impacta a vida de outras pessoas também. Então chegou a hora, e a hora é agora, de você, diferentemente do homem do evangelho, desapegar-se e se transformar a partir desse momento num cristão 2.0, que descobriu que a beleza da vida não é viver só para si. Isso tem fase, juventude, o início da vida adulta, até você se firmar. Mas quando você está firmado, a beleza da vida está em perceber quão bom é você ser para os outros também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.